Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha e o tema da aula de hoje é segunda lei de Newton. No vídeo anterior, a gente falou sobre a primeira lei de Newton ou lei da inércia. A aula de hoje vai trabalhar a segunda lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica. Qual a diferença básica entre elas? É simples. A primeira lei vai trabalhar nos casos em que a resultante das forças sobre um corpo vale zero. A segunda lei, quando a resultante for diferente de zero. De acordo com a primeira lei, se a resultante for zero, o corpo estará ou em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante. Em outras palavras, impossibilitado de variar sua velocidade. Já de acordo com a segunda lei, se a resultante for diferente de zero, obrigatoriamente o corpo terá uma aceleração. Em outras palavras, obrigatoriamente, sua velocidade estará mudando com o passar do tempo. Ela pode estar aumentando ou diminuindo. Então, quando você olha para um corpo e vê que ele tem uma aceleração, com certeza atuam forças sobre ele cuja resultante é diferente de zero. Então, a aceleração de um corpo é consequência direta da resultante diferente de zero que atua sobre ele. Só que, segundo Newton, a aceleração de um corpo não depende somente das forças que atuam sobre ele. Depende também de um conceito muito importante, que é o conceito de massa. Por isso que a expressão matemática da segunda lei é força resultante igual a massa vezes aceleração. Para Newton, massa é uma medida da inércia de um corpo. Então, quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia, ou seja, mais difícil é para você colocá-lo em movimento. Quanto menor a massa do corpo, menor a sua inércia, ou seja, mais fácil é para colocá-lo em movimento. Então, repetindo, para Newton, massa é a medida da inércia de um corpo. Agora, existe uma diferença grande entre massa e peso. Eu sei que intuitivamente todos nós confundimos. Em geral, fala-se em massa e peso indistintamente como se fosse a mesma coisa, mas fisicamente não é, já que peso é o resultado da interação entre um corpo e um planeta. Não entendi, professor. Quando você pula de uma escada, o planeta te puxa para baixo. Essa força que ele faz é que nós chamamos peso. Então, enquanto massa é uma característica intrínseca do corpo, é dele, é um atributo dele, peso não. Peso é um ente externo a ele, não faz parte dele. Um astro faz isso sobre ele. Então a Terra vai puxá-lo com uma determinada força-peso, a Lua vai puxá-lo com outra força-peso, Júpiter vai puxá-lo com outra força-peso. Então, o peso de um corpo muda de planeta para planeta, mas sua massa, sua quantidade de matéria, isso não. Então, não esqueçam isso, galera. Isso é muito importante. Então, sua massa aqui na Terra, na Lua, em Júpiter ou em qualquer parte do universo será sempre a mesma. O peso que você terá, não. Isso depende da tua interação com o planeta em que você se encontra, com o astro em que você se encontra. Na Lua, o seu peso é 1/6 do daqui da Terra. Em Júpiter, onde a gravidade já vale aproximadamente 23, seu peso é 2,3 vezes maior. Então, seu peso pode mudar, mas sua massa não. Tranquilo até aí, galera? Ótimo. Então, vamos falar agora de uma força que é extremamente importante e cai bastante em vestibular, que é a nossa força de atrito, que todo mundo aqui já ouviu falar. Bom, primeira coisa que você tem que saber é, existem duas forças de atrito. Nós classificamos as forças de atrito em duas categorias. Nós temos aquela que atua quando o corpo ainda está em repouso e aquela que atua quando o corpo já está em movimento. Aquela que atua no corpo quando ele ainda está em repouso é chamada de atrito estático. Aquela que atua quando ele já iniciou seu movimento, nós chamamos de atrito dinâmico. Mas, professor, em termos de quantidade e intensidade, existe diferença entre elas? Sim. Apesar delas compartilharem da mesma fórmula, o valor que elas vão ter vai mudar. Exemplo bem prático para você entender. O que é mais fácil para você?
iniciar o movimento da mesa ou manter o movimento da mesa. É claro que manter o movimento da mesa. Então você nota que no dia a dia você tem mais dificuldade para mover uma mesa do que manter esse movimento. Isto significa que a superfície, o piso, o solo vai resistir de maneira diferente quando a mesa estiver em repouso ou quando ela estiver em movimento. Mas Marcelo, quando um bloco, uma caixa está em repouso, atua atrito sobre ela? Não. Somente quando você fizer uma força sobre ela. Quando você a simplesmente apoia sobre o solo, nenhum atrito ainda atua sobre ela. Mas quando você coloca essa caixa sobre o piso, os átomos da base da caixa são atraídos pelo átomo do piso. Então rola uma interação elétrica entre esses átomos. E aí você, quando vai fazer uma força sobre essa caixa, tentando romper essas interações, você vai sentir uma certa resistência. Essa resistência é que nós chamamos de atrito. Tranquilo até aí, galera? Então, quando o corpo está em repouso, o atrito que atua quando você tenta movimentá-lo é o atrito estático. A partir do momento que ele começa a se movimentar, esse atrito é chamado de dinâmico e é levemente menor que o atrito estático. Por isso que você tem mais facilidade em mover uma mesa quando ela já estiver em movimento. Tranquilo até aí? Beleza. Outra coisa que você tem que ter em mente também é o seguinte: quando você trabalha com fluidos, e quando eu falo fluidos estou falando líquidos e gases, também atua atrito, só que lá nós chamamos de força de resistência. Então, quando você tentar se mover dentro de um líquido, quando você tentar se mover no ar, você vai sentir uma força de resistência, que é bem parecida com a força de atrito. Só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui você vai notar que essa força de resistência depende da velocidade e depende da área. Lá, entre os sólidos, não dependia da velocidade e não dependia da área. Não entendi, professor. Então vamos lá para a situação inicial, que é o atrito, por exemplo, com um piso, para você entender bem. Nessa situação de sólidos, a gente vai ver que o atrito depende da velocidade e não depende da área. Não entendi, professor. Independe da velocidade, independe da área? Sim. Tanto faz um corpo ser acelerado ou tanto faz um corpo ser parado. O atrito vai ser o mesmo. Então, quando você vê um corpo sendo acelerado, ou seja, a velocidade aumentando, ou um corpo freando, o atrito vai ser exatamente o mesmo. Não importa se a velocidade está aumentando ou se a velocidade está diminuindo. E também aqui a gente tem que falar sobre a área que não influencia em nada. Mas, professor, tem carros, tem caminhões que tem pneus mais largos, mas esses pneus mais largos, galera, é só para diminuir o aquecimento, para diminuir o desgaste desses pneus. Na realidade, quando você aumenta a área, você está diminuindo a pressão sobre os pneus. O peso do caminhão está distribuído por uma área maior. Então a pressão vai ser menor, o que provoca o menor desgaste dos pneus. Mas o atrito continua sendo o mesmo. O atrito não depende da área de contato. Tá tranquilo até aí? Então o atrito não depende nem da velocidade, nem da área de contato. Mas isso para superfícies atritantes sólidas. Quando você está em fluidos, líquidos e gases, aí a velocidade já influencia, a área de contato também já vai influenciar. Você já deve ter notado, quando você está dentro de um carro e coloca a mão para fora, que quanto maior a velocidade do carro, maior a resistência que você vai sentir sobre a tua mão. O ar vai fazer uma força maior. Então depende da velocidade quando ocorre em fluidos. Já quando você, por exemplo, salta de um paraquedas, você nota que quando você abre o paraquedas, sua velocidade diminui bruscamente. Porque como você aumenta a tua área de contato com o ar, a força de resistência aumenta. Se a força de resistência, que é contrária ao movimento, aumenta, é natural que a sua velocidade se reduza bruscamente. Então, quando você está se movendo em fluidos, líquidos e gases, a velocidade importa. Quanto maior a velocidade, maior a resistência. E a área de contato, a área exposta, também importa. Quanto maior a área, maior a resistência.
Tá tranquilo até aí, galera? Então, só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre a queda livre e a queda não livre. Galera, o que nós chamamos de queda livre? É quando um corpo cai na ausência de resistência do ar. Se tem resistência do ar, aí a queda é não livre. Se a queda é livre, a única força que atua sobre o corpo é o peso. Se a queda é não livre, além do peso, atua a força de resistência em sentido contrário. Por isso que quando a queda é livre, a aceleração do corpo é maior, ele chega no solo com uma velocidade maior. Quando a queda é não livre, quando há a presença da resistência, quer seja de um líquido, quer seja de um gás, é claro que a resultante vai ser um pouco menor, gerando uma aceleração um pouco menor, e o corpo vai chegar no solo, claro, com uma velocidade menor. Tranquilo até aí, gente? Espero que vocês tenham entendido os conceitos da aula de hoje. Qualquer dúvida é só postar e eu respondo num próximo vídeo. Tudo beleza? Beijo no coração, um abraço e bom carnaval!